Fala pessoal do SPR, pessoal que quer ser sábio, próspero e rico. Vamos lá para mais uma chave 13, dados versus história. Vamos tomar mais essa pílula para a gente ficar com saúde e disposição aí, beleza? A prática te leva a novos resultados, novos desafios. Em Mateus 6:22 está escrito para que você tenha olhos bons, para que tudo seja bom na sua vida. Dá uma lida lá. Hoje, o que você vive é uma fase. Tipo, eu estou assim hoje. Não significa que você vai estar assim amanhã. Comemore pelos dias bons. Tenha uma frequência alta. A partir do momento que você começa a aparecer, as pessoas vão vir atrás de você através da frequência que você está emitindo para elas, entendeu? Então, quanto mais você fala sobre as suas experiências, quanto mais você se abre, mais as pessoas vêm te procurar para você poder ajudar. Fala aí, 2024 é o ano de acionar novas frequências. Esse ano já começou para mim aqui. Vocês não têm noção das coisas que tá acontecendo esse ano. Sempre do lado esquerdo é o que importa, tá? Então, do lado esquerdo são os dados, tá bom? Do lado direito são as histórias. Em Deus, a gente sempre confia. Nos demais, você fala assim, ó, mostra-me os dados, eu quero dados. O que é dados? Dados é igual a números e história é igual a letras. Você não tem que se emocionar com historinhas, com histórias que as pessoas te falam. Racionaliza as histórias, leva para a razão e se emocione com os dados da pessoa. A história não serve para nada. É como eu chegar para você e contar um monte de mentira, falar que eu tenho um avião, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, você não me conhece, eu sou de outro país, vamos supor. Você precisa de dados. Mostre-me o avião. E ainda mesmo você vendo, entendeu? Você precisa se aprofundar mais, porque às vezes eu peguei o avião emprestado, entendeu? Você tá entendendo a diferença de dados e história agora? Tem gente que é expert em contar historinha, e aí você se motiva pela historinha. Então não se motive mais. Pense com a razão, raciocina e peça os dados. Um exemplo. Tinha um amigo, muito amigo lá próximo dele, próximo do Pablo, ele pegou e ligou para ele pedindo dinheiro emprestado, porque a mulher ia ganhar neném. Eu tô desesperado, me empresta dinheiro para pegar neném, porque minha mulher tá grávida e ela vai ganhar neném, nananana. E aí ele pegou e pediu os dados. Ele falou assim, mas você vive viajando, você vive pagando de playboy. Você vive se mostrando, gastando todo o seu dinheiro e você não tem um plano de saúde? Por que você quer que ela ganhe no hospital particular? Aí o cara ficou sem saber responder, sem poder responder, tipo assim. Então, filho, se você não se programou para tudo isso, então ganha no SUS. Então leva o nenê, leva sua mulher para ganhar no SUS. E aí ele, entendeu? Não é a pessoa ser mal, gente. Pensa bem. A pessoa não se planejou, teve 9 meses para se planejar, não se planejou e aí quer dinheiro emprestado? Você acha que vai pagar quando esse dinheiro? Então não se emocione com as historinhas que vem te contar para pedir dinheiro emprestado. Não, veja o que essa pessoa está fazendo, quais são os dados, quais são os resultados que ela tem dado, o que ela tem feito com todo o dinheiro dela que agora está vindo me pedir. Aí teve um senhor que pegou e falou lá que ele perdeu 28 milhões, mais de 20 milhões por causa dessa história de ficar caindo
em historinhas das pessoas, sabe? Sem consultar os dados. Então, o senhor era um senhor de bastante idade e ele abriu lá pra gente essa experiência dele. Então, para de ficar caindo em historinha, de ser bonzinho, entendeu? Porque senão você vai perder muita coisa. E a culpa não é da pessoa, é sua. É sua, porque você não sabe falar não. Você precisa da aprovação, você precisa que a pessoa goste de você não quer perder a amizade, você entendeu? Isso daí só vai te levar pro buraco. Sinto muito te falar. Agora, se a mulher fosse correr risco de vida, aí tudo bem. Ele falou, se ela estiver correndo risco de vida, você me fala. Mas não tava, entendeu? A história. Como é que eu vou não cair mais na história? Faça perguntas o tempo todo. Quando chegar alguém contando um blá 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 pra você, faça pergunta, faça pergunta, faça a pergunta. Uma hora a pessoa vai se perder na pergunta. Toda história que tem experiência, ela tem dados. Aí você fala, mas eu não sei se a minha história é relevante. Se a sua história é relevante, se tem experiência, tem todos os dados sobre a história. Quando Jesus conta uma história na Bíblia, são dados e fatos do reino. Ele dava recados através das histórias para as pessoas pegarem os dados. Então eram recados. E Jesus contava a história e fazia acontecer. Que nem ele curava várias pessoas. Pegou o barro lá, deu uma cuspidinha no barro, passou no olho do cego e curou. Então ele contava a história e fazia. O que queres que te faça? O cara falava, ele lá e fazia. Ele contou sobre o filme do Titanic que deu uma... Nossa vida, explodiu minha cabeça. O filme do Titanic é o quê? É a história de uma mulher que traz seu marido e... ela traz seu marido, conhece o carinha lá, o Leonardo, o Jack, né? Leonardo DiCaprio, tudo mais. Então é uma história toda errada, toda do avesso. Aí tem todos os dados por trás dessa história. E aí você pega e chora por causa dessa história. Então você não vai mais ficar chorando por causa dessa história, entendeu? Você vai ver, mas quais são os dados atrás desse filme aí? Aí tem a musiquinha e tal, e aí no final ela rouba todas as coisas do falecido lá, né, do marido. Então, o que que essa história tem para me oferecer? O que que tem por trás de todo esse filme aí? Entendeu? Aí tem um documentário também que foi o Leonardo DiCaprio que fez sobre ser vegano, não comer carnes, não matar animais, tal, 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 tal. E aí ele viu esse documentário, ele ficou bem emocionado, né, por causa desse documentário aí. E aí depois ele foi pesquisar, mas peraí, o que que tem por trás desse negócio, documentário aí? O que que é? É uma indústria alimentícia vegana, entendeu? Então, tudo isso falando contra os animais, ananá, por quê? Para vender mais produtos veganos. Aí, quando ele entendeu isso, ele falou: não, agora eu vou comer o dobro de carne. Então, tudo tem um negócio por trás, entendeu? Então, ó, racionaliza as histórias, faça perguntas, questione, tudo é questionável. A partir do momento que você não questiona, depois você não tem mais o direito de questionar, já questiona logo, entendeu? Porque senão as pessoas vão querer te calar. O cara chato fica perguntando tudo. Não, questione mesmo. E se emocione com os dados. Nossa, essa pessoa mostrou o resultado, mostrou dados. Aí sim você tem emoção. Agora, com historinha, ó, a história ela tem 3 fases: crescer, estabilizar ou regredir. Em que fase você está da sua história? Você está crescendo? Você está estabilizado? Ou você está regredindo? Se questione, veja se é propaganda ou se é uma notícia verdadeira. Se você não entra num jogo de fazer perguntas, logo logo você vai ter que simplesmente aceitar o que acontecer.
porque você não questionou, você simplesmente aceitou as coisas. Aí, quando você começar a racionalizar a história, tipo, não ter dosinha de ninguém, vão te chamar de narcisista, vão te chamar de frio, porque você não cai mais em conversa. Escreve aí nos comentários. Eu sou firmado na realidade. Então, quando fala sobre dados, é o real da história que a pessoa tá te contando. Que nem a questão lá da gravidez lá, da moça que ia ganhar o neném e o amigo pediu dinheiro emprestado. Contando a história lá, a história de chorar, de ficar com dó, mas e a realidade do cara? E a realidade do cara? Que ele ficava ostentando a vida inteira e não se planejou para algo tão importante. Aí um outro cara ia pagar por isso? Não, você precisa pagar, talvez, se fizer sentido, para sua esposa, não para a esposa dos outros. Quem tem que pagar para a esposa é o próprio marido, né? Não outro homem bancar essa situação. Agora se deu para você entender certinho? E aí põe aí, eu não dou conta de sair mais disso. Eu quero viver dentro disso, da realidade. Mas e a fé? A fé não é uma realidade, mas a fé é uma realidade que você põe e já vive aqui dentro do seu cérebro. Use sempre a verdade na sua história e nunca a mentira, porque a pessoa pode ir atrás dos dados e ver que é mentira e aí vai ficar feio para você. Então use sempre a verdade. Invista em você, invista em autoimagem para as pessoas terem uma boa percepção de você. Porque o que adianta você mostrar um produto bom, um conteúdo bom, mas você não ter uma percepção legal? Lembra da chave anterior que a gente falou? Sobre a imagem da pessoa, sobre tipo o carro. Você vai chegar com o carro, as pessoas vão ter uma outra percepção, você vai poder fechar mais negócios. Ah, mas não tá nisso não. Isso aí não tem nada a ver. Então, mostre-me seus dados, mostre-me seus resultados. E aí eu vou acreditar em você, tá? Se você me disser que não tem nada a ver. A historinha não muda nada. Chega de você ficar iludido com as historinhas que os outros te contam. Vamos pro real, beleza? Vamos aí para as experiências. A experiência 1. Quais são as áreas da sua vida que você tem que listar 3 dados mais importantes hoje? Que você tem que acompanhar. Então você vai listar aí. Por exemplo, é a saúde, que você sabe que tá mal, então você precisa fazer o quê? Ir lá fazer exame de sangue, exame de glicemia, de gordura, tal. Ver se você treina todos os dias, se você não tá treinando. Então esses dados aí, a área da saúde, ligada à saúde. Qual que é a outra área? Você vai listar as áreas que você tem que dar atenção e tem que ter dados escritos. Viva de relatório, principalmente se você tem uma empresa, visando custo, lucro e tudo mais, entendeu? As taxas. Veja esse relatório, faça esse relatório toda a semana, não deixe a sua empresa largada. A experiência 2, você vai listar quais são as 5 melhores histórias da sua vida que você conta para si mesmo, para você lembrar de onde você saiu. Quais são as 5 melhores histórias? E a experiência 3, para você refletir sobre 3 desafios e medos que te sabotam, não deixam você sair do lugar. Quais são essas 3 histórias sabotadoras que você tem contado para si mesmo? E decida parar com isso, tá?
Mas aonde que eu posso contar minhas histórias? Aonde que eu posso contar? De um primeiro momento vai ser desafiador, você vai ficar com vergonha, vai ser difícil. Mas aonde? Um belo exemplo é o Instagram. O Instagram fala o quê? O Stories. Então conta lá nos Stories a sua história, a sua experiência, a sua história. Tá bom? Não fica a boca fechada, vamos praticar. Se a gente quer sair do lugar, quer se mover, a gente precisa praticar. E uma frase que vale por toda a eternidade, amém. Vai cuidar da sua vida, tá? Quem cuida da sua vida não tem tempo para cuidar da vida alheia, tá bom? Um grande abraço para vocês, até amanhã na próxima chave, na chave 14. Eu espero vocês aqui com grandes emoções.